Bom, pessoal, muito bom dia aos companheiros, às companheiras. Eu queria agradecer pelo convite, me apresentar. Eu fui da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores entre 1997 e 2013. Depois, no ano de 2014, eu me retirei da direção nacional. No final de 2014, eu passei num concurso na Universidade Federal do ABC. E hoje, desde fevereiro, sou professor de Relações Internacionais na Federal do ABC. Portanto, não sou mais dirigente nacional do PT, nem profissionalizado. O companheiro Eloy Pietá fez aqui uma referência a Stalingrado. Ontem se comemorou a assinatura da rendição das tropas nazistas ao exército soviético em Berlim. Foi no dia 8 de maio de 1945. E quem for no YouTube vai ver cenas não só do desfile que houve comemorando isso agora em Moscou, como também alguns discursos muito interessantes feitos pelo Stalin quando da invasão da União Soviética pelos nazistas em 41. Por que eu estou me referindo a isso? Porque esses discursos são interessantes porque mostram como, num determinado momento, a esquerda no mundo teve muito pior do que nós, muito pior, ameaçada de extermínio físico, ameaçada de ver a Europa controlada pelo nazismo. E a atitude que grande parte da esquerda adotou naquele momento permitiu que em 3 anos, o que era uma derrota certa, virasse uma vitória muito importante. Digo isso porque eu noto que há um sentimento muito grande na base do partido de desânimo, de desespero, em alguns casos de desbunde, e a gente tem que combater isso. O desânimo, o desespero não vai levar a lugar nenhum, certo? Ao mesmo tempo, a gente deve combater a ilusão de que a gente está vivendo um momento fácil. Não estamos. Como já foi dito aqui, há um risco não só de nós perdermos a presidência da República em 2018 ou antes, se eles puderem, como há um risco da legenda do PT ser cassada ou ser inviabilizada de funcionar. Além disso, há um risco imenso para a classe trabalhadora. O 4330, que agora tem outro número no Senado, ameaça retroagir os direitos sociais a uma época pré-consolidação das leis do trabalho. O distritão, ou o voto distrital, arrebenta com a representação democrática nas Assembleias Legislativas, Câmaras e no Congresso Nacional. A gente vai retroagir a época em que não havia representação proporcional, portanto não havia representação adequada das minorias. E isso vai afetar a presença ainda mais da classe trabalhadora, dos negros, dos pobres, das mulheres, dos jovens, no Congresso e nas câmaras em todo o país. Existe uma ameaça de retomada da privatização da Petrobras. E não vem só da direita essa ameaça. O ministro das Minas e Energia do nosso governo, nos Estados Unidos, falou da possibilidade de mudar o papel da Petrobras e, portanto, na prática, destruir a lei da partilha. E, além disso, no âmbito da cultura, das relações sociais, das relações ideológicas, há um retrocesso brutal e o símbolo disso é a maioridade penal. E tudo isso junto compõe um quadro de ameaça para o Brasil, porque significa que o Brasil, a continuar este curso, vai voltar à condição de quinta roda do carro, ou seja, um país submisso aos interesses dos Estados Unidos. Por isso a gente tem que ver o risco que a gente está correndo e analisar friamente o que está ocorrendo nas relações entre os estados, em âmbito internacional, na relação entre os partidos, aqui no Brasil, na relação entre as classes sociais, e sem nenhum tipo de romantismo. Nós não somos um partido que possa chegar dizendo, nós temos um grande passado pela frente, e ficar rememorando tudo aquilo que a gente já fez. Não adianta nada. Eu sou o mais novo aqui dos 3, mas tive o desprazer de ver a bandeira da União Soviética baixando em 1991. E o Partido Comunista da União Soviética tinha muito mais glórias do que o nosso. E foi reduzido a pó. Não
pelas armadilhas do capitalismo, que elas sempre existem. Quando a gente ganha, quando a gente perde, as armadilhas estão aí. Foi reduzido a pó pelos erros deles. E são os erros nossos, não os nossos inimigos. Os nossos erros é que podem nos reduzir a pó. Está em curso hoje no mundo uma contraofensiva. E aqui na América é muito forte uma contraofensiva da direita. O que está ocorrendo no Brasil ocorre na Venezuela, ocorre na Argentina, ocorre em menor medida em outros países. Só que, curiosamente, o Brasil é hoje o elo mais fraco. É o país onde a direita corre o risco de vencer com mais facilidade essa disputa. É o país onde a esquerda corre o risco de ser destruída. Por quê? Porque nós temos 12 anos do governo, mas nós não reduzimos o papel do capital financeiro. Olha aí os recentes aumentos na taxa de juros. O nosso governo fala que tem que fazer ajuste fiscal, mas nesses 4, 5 meses, nós aumentamos a taxa de juros tantas vezes que o Brasil deve mais hoje do que devia em janeiro. E apesar disso, tem as medidas provisórias, que economizam 20 bilhões, muito menos do que aquilo que a taxa de juros nos consumiu. Nós não tocamos no papel do agronegócio. A Cátia Abreu, do nosso governo, está aí para não nos iludir. Nós não tocamos no papel das transnacionais. Grande parte da crise fiscal hoje é produto das desonerações que nós proporcionamos às grandes empresas privadas e elas não ampliaram o emprego, o salário e reduziram o preço dos produtos por causa disso. Elas recompuseram a sua margem de lucro, pagaram as suas dívidas e continuam ameaçando os trabalhadores de demissão, como recentemente no ABC. Nós não tocamos no oligopólio da mídia. Aliás, nós continuamos financiando o oligopólio da mídia. Os ataques que são feitos contra nós são pagos com dinheiro do povo, que nós ofertamos, porque nós não alteramos nem mesmo grande parte do uso dos recursos da publicidade federal. Nós não mudamos o funcionamento da institucionalidade brasileira. Aqui foi falado dos que foram condenados no chamado mensalão, e vamos lembrar, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi nomeada pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. São eles, ministros nomeados por nós. E o Congresso Nacional hoje é mais conservador do que nunca foi, e nesses anos todos nós perdemos várias oportunidades de fazer reforma política. Houve um momento em que a reforma política poderia ter sido aprovada, e não foi, porque uma parte da bancada do PT, liderada por esse trânsfuga chamado Cândido Vacareza, impediu. Mas apesar disso, a maioria do encontro estadual do PT autorizou que esse trânsfuga tivesse legenda. Esse é o problema. Em 2014, nós no segundo turno fizemos uma campanha muito bonita, muito à esquerda. E uma vez eleita, a nossa companheira presidenta teve um acesso de torcicolo, na minha opinião. Ela passou a olhar para a direita e deixou de olhar para a esquerda, que foi quem garantiu a vitória dela no segundo turno. A nossa relação com o PMDB continua como se nada tivesse sido alterado. No congresso passado do partido houve uma votação em que houve duas posições. Uma dizia: nossos aliados prioritários têm que ser aqueles que defendem o campo democrático popular. A outra dizia: nosso aliado prioritário tem que ser o PMDB. Foi o companheiro Rui Falcão que foi defender isso. Ninguém mais, ninguém menos. E hoje, o aliado prioritário tem a vice-presidência, a presidência do Senado, a presidência da Câmara dos Deputados e o desejo de estrangular o partido, porque hoje nós temos a presidência da República, mas é como se vivêssemos no parlamentarismo e temos, de fato, o PMDB como partido hegemônico no governo. A burguesia está majoritariamente decidida a nos tirar do governo. Isso é uma coisa que a ultra-esquerda não consegue entender, porque eles não percebem que para o grande capital no Brasil não basta ter um governo que faça concessões, como o nosso faz. O grande capital não nos quer no governo, porque eles estão no momento em que, para retomar a margem de lucro nesse ambiente de crise internacional, é preciso destruir as conquistas sociais. E como nós não somos favoráveis a isso, nós somos um obstáculo a ser
esmagado. Os setores médios nos odeiam como nunca, e é curioso, porque a nossa presidenta, agora em 2014, diz: nós precisamos construir um país de classe média. Qual? Essa? Como disse aqui o Hamilton, se você oferece a elevação do nível de vida das pessoas e não eleva o nível de consciência política das pessoas, e se você não diz para elas que nós queremos um país com a classe trabalhadora vivendo organizado, o resultado é você cevar o inimigo, criar coervos, como dizem os nossos vizinhos. E por fim, a classe trabalhadora, como também já foi dito aqui, não só está dividida, como hoje eu diria que menos da metade da classe trabalhadora nos apoia. Nós deixamos de ser o partido majoritário na classe trabalhadora brasileira. Quais são os planos do lado de lá? O setor mais deslocado quer fazer um impeachment o mais rápido que for possível. O setor mais inteligente prefere nos impor uma derrota brutal em 2016 e nos sangrar para nos ganhar em 2018, sem que nós possamos posar de vítimas. Essa é a posição do setor inteligente da direita. E tem grande chance dessa posição prevalecer. Não porque eles sejam hábeis, necessariamente, embora sejam, mas porque os nossos erros estão facilitando esse caminho. O que fazer diante disso? Primeiro, nós temos que retomar os nossos contatos, o nosso trabalho cotidiano, a nossa mobilização de rua junto à classe trabalhadora. Esse é o centro do problema. Se nós não recuperarmos apoio majoritário na classe trabalhadora, nós seremos destruídos. E isso envolve suor, envolve retomar a capacidade de estar na rua, envolve retomar a capacidade de trabalho de base, e envolve também capacidade de reconhecer os erros. Em segundo lugar, construir uma frente democrática e popular com todos aqueles setores de esquerda que estiveram conosco no segundo turno de 2014. Em terceiro lugar, mudar a linha do PT. E mudar a linha do PT não é fácil, porque significa adotar uma estratégia que não seja mais a estratégia da conciliação com a direita, da conciliação com o grande capital e da conciliação com o oligopólio da mídia, mas adotar uma estratégia de derrotar a direita, derrotar o grande capital e derrotar o oligopólio da mídia, numa situação em que a gente está na defensiva. Teria sido muito melhor fazer isso em 2003 e não agora. Só que é agora que o partido se deu conta que precisa fazer isso. E isso não é uma tese. Agora, há alguns dias nós tivemos a votação das medidas provisórias. A nossa bancada, por maioria, decidiu votar a favor das medidas provisórias, com o argumento de que nós não podemos derrotar o nosso governo. Ao nosso partido se pede ordem unida. Aos aliados de direita se concede toda e qualquer coisa. E o nosso partido, nesse momento, tem que pensar nele, na sobrevivência do PT, porque não dá mais para raciocinar, como alguns companheiros raciocinavam em 2003, noutra circunstância. Em 2003 havia gordura para queimar, agora não há. Nós ganhamos a eleição por isso. E o governo está cometendo erros e o partido tem que deixar isso claro, porque a verdade é que os erros que o governo comete são avalizados pela direção do partido, direto ou indiretamente. A começar pelo companheiro presidente Lula, que na reunião do Diretório Nacional critica as medidas provisórias e na plenária aberta com a militância diz que as medidas provisórias têm que ser aprovadas. Em que na reunião fechada critica o PMDB e na reunião aberta diz que nós temos que manter a aliança com o PMDB. Tem uma esquizofrenia na direção do partido, que se continuar nós vamos perder tudo, governo e partido. E, em quarto lugar, além de retomar contato com a classe trabalhadora, construir uma frente de esquerda, mudar a linha do PT, mudar a linha do governo. Nós temos que entender que nós estamos hoje um governo de minoria no Congresso Nacional e parar de agir como se a gente fosse um governo de maioria. E entender que a chance de vencer essa batalha é retomar o crescimento econômico e impedir a recessão. A política que está sendo implementada hoje, através do nosso amigo Joaquim Levy, é uma política recessiva que vai provocar desemprego.
Todas as conquistas sociais que foram citadas pelo Hamilton vão ser revertidas no prazo de meses, se não for alterada a política do governo no sentido de ter crescimento econômico. A presidenta sabe fazer isso. A presidenta foi autora de uma frase genial que dizia: a política de déficit zero é tosca. Isso ela disse quando ela assumiu a Casa Civil. Ela sabe. Tem que voltar a fazer o que ela sabe fazer. E não essa política, que é a política que ela combateu, não só como PT, mas como ministra e como presidenta. Encerrando, não vai ser fácil fazer isso. Agora, não vai ser fácil porque não envolve só uma decisão de vontade, vim aqui falar, envolve suor, envolve reorientar a ação do partido, envolve mudar hábitos que foram adotados por nós no último período, envolve reconstruir a estratégia do PT dos anos 80, que era construir o partido e um forte movimento social, construir uma cultura socialista na classe trabalhadora, socialista e democrática popular, construir luta social e luta institucional. E eram as 4 coisas, não uma delas, e muito menos uma delas sozinha. Vai exigir muito trabalho. Agora, o ponto de partida é a gente não se considerar surpreendido. Tudo isso que eu acabei de falar aqui, com pequenos ajustes, parte do nosso partido falou em 2013. E o que predominou no PT em 2013 foi a opção de não debater essas questões. Vou dizer aqui, eu digo com gravação e digo em todos os locais porque está gravado. O companheiro Rui Falcão nos dizia: não, eu concordo com isso que vocês estão falando, mas vamos primeiro ganhar a eleição de 2014 e depois a gente mexe. E nós dizíamos: não vai ter tempo para fazer depois. Porque a correlação de forças e a conjuntura está mudando muito rápido. E esse é o fato. Hoje nós estamos numa situação pior do que a gente está se em 2013 nós tivéssemos debatido essas questões. Aqui em São Paulo, por exemplo, o companheiro que foi eleito presidente do PT foi eleito com 90% dos votos. Sabe como é que isso foi possível? Porque não teve debate. E mais, e com isso eu quero de fato encerrar, nós vamos ter que fazer muita fisioterapia, porque essa coisa de depender de dinheiro de empresário contaminou o PT de cima a baixo. Eu não tenho avaliação que o companheiro Hamilton faz sobre os fatos de 2005. Não é meu julgamento pessoal sobre as pessoas, é que eu entendo que foram cometidos erros políticos gravíssimos, gravíssimos. Mas não foram cometidos só na relação com os empresários para fora, foram cometidos dentro do PT. O dinheiro usado, vindo do empresariado, era usado também na luta interna do PT. Isso tem que ser dito. O dinheiro que foi apreendido de algumas pessoas em 2005 foi apreendido porque estava sendo deslocado para os estados para ser usado no PED de 2005. Isso não acabou. Existe uma desigualdade dentro do PT que foi construída com os mesmos mecanismos que nos levaram à crise. Nós temos que retomar a ideia de que nós somos um partido político que todos nós somos iguais e que as ideias têm que ser debatidas e as pessoas votem quem querem. Não porque alguns têm mais acesso a recursos e outros não, né? Não acho que as coisas estejam perdidas, eu concordo inteiramente com o Eloy e com o Hamilton, isso é o fundamental. Nós temos história, temos base social, há condição de que a gente não cometa o erro que foi cometido em 64 pelo camarada Prestes. O camarada Prestes, em 64, vocês sabem que vinha a coluna dos golpistas de Juiz de Fora, tá certo? E um aeronauta, que era um brigadeiro, ligado ao Partido Comunista, decolou da sua base com um avião armado e mandou perguntar se era para bombardear. E ele chegou a fazer voo rasante em cima da coluna dos golpistas. A consulta não foi feita ao João Goulart, foi feita ao Prestes. E sabe o que o Prestes falou? Não é para bombardear. E a gente, não por causa só disso, mas por causa dessa atitude covarde, tá certo? Nós pagamos um preço de mais de 20 anos. Então, aquilo que a gente tem que tirar de nós, na minha opinião, hoje, além das ilusões, é qualquer traço de covardia. Nós temos que enfrentar o debate entre nós e enfrentar a direita sem medo. Porque quem tiver medo vai ser triturado nesse processo. Muito obrigado.